pregação, não é assim? Então aqui, como tem muitas pregadoras, essas irmãs da intercessão tudo pregam, a maioria prega, as irmãs dirigentes, as missionárias aqui pregam, então não há necessidade de ficar aqui pregando. Então eu gosto de ouvir as irmãs, porque Deus usa cada um de uma forma, de um jeito. Mas hoje Deus me pegou e desceu aquela fiação, aquele choque, aquela intimidade, aquele toque, aquele sinal que o Espírito Santo fala quando a gente está com a palavra. E quando eu saí aqui, que eu fui em direção a abraçar os nossos irmãos, o Espírito Santo desceu ao meu coração essa palavra. Observa que nós acabamos de ler, que aqui, essa mulher, essa parábola que Jesus aqui faz essa ilustração. Então, ou qual a mulher que? Então, isso aqui não é para qualquer mulher. Isso aqui, essa mulher era diferenciada. Havia uma diferença na vida dessa mulher, que dentro da estrada. E todo mundo sabe que no tempo antigo, quando as mulheres estavam preparando para se casar, elas carregavam ali na sua cabeça, tipo diadema, na sua testa, algumas dracmas, que era dote, porque ela era comprada. E quem via aquelas mulheres carregando em suas cabeças essas dracmas, tinha um símbolo, simbolizava algo. Então quem via aquelas mulheres não mexia com elas, sabia que aquelas mulheres já tinham dono. Aquelas mulheres já eram compradas, elas já tinham um compromisso, elas estavam me preparando para se casar. Então elas não podiam perder nenhuma de suas dracmas, porque se elas viessem a perder, seria ali um assunto gravíssimo, de extrema gravidade para a vida daquela mulher. Seria um assunto de muita desonra, porque como ela era comprada, e aquela diadema identificava que ela tinha um dono, que ela já era propriedade de alguém, então era uma mulher extremamente respeitada. E você entende que essa mulher dessa parábola, ela representa a igreja. Ela representa a igreja. As dracmas aqui representam os valores que a igreja tem. Os valores que a igreja tem. E o noivo que representa Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. E o que a Bíblia diz? O que aconteceu? Jesus, ele foi para a cruz, ele deu sua vida para nos resgatar. Derramou-se o sangue inocente na cruz do Calvário pelo nosso resgate. Então o que eu quero trazer na sua mente hoje, que você coloque no seu coração, que você não é simplesmente qualquer pessoa. Alguém te resgatou. Alguém pagou um alto preço por você. E essa diadema representa hoje, nos dias, que nós temos a marca. Nós temos a marca de Cristo. O mundo olha para nós e vê que nós somos um povo diferente, um povo eleito, um povo que caminha para ir morar no céu. Mas quando Jesus desceu no meu coração essa parábola, que eu estou estudando ela, que Jesus desceu no meu coração para me estar pregando ela aqui, o que eu quero falar? Eu quero falar de valores. Porque nos dias que nós estamos vivendo, muitos estão perdendo os seus valores dentro da sua própria casa. Observa que ela não perdeu uma das suas dracmas no lugar desconhecido. Ela perdeu o seu valor dentro de um ambiente íntimo, dentro de um ambiente que ela conhecia muito bem. Ou seja, a sua casa espiritual,
ou seja, a igreja. Mas o Espírito Santo nos reuniu aqui hoje com essa palavra de reflexão para perguntar para você: quais são os valores que você tem perdido dentro da sua própria casa? O que eu costumo dizer? Que o lugar que você senta, que você ocupa, não é simplesmente um banco de igreja. Porque isso aqui, essa construção, é apenas um lugar de referência aonde a igreja reúne. Mas a igreja somos nós. Então esse banco, esse lugar que você senta, não é simplesmente qualquer lugar. É um lugar de muita honraria. É um lugar de muita nobreza. Que Deus separou, que Deus escolheu para você. E muitos não têm valorizado tudo isso. Muitos têm passado desapercebido, brincado de ser crente, perdendo os seus valores. Quais são os valores que você tem perdido? Nos casamentos. Quantos casamentos que estão passando por crise? E por que a gente não consegue encerrar essa campanha? A minha família na área, que já vai para 3 anos, que a gente tenta encerrar e a gente não consegue, porque hoje os casamentos estão em crise. Hoje, para conviver embaixo de um teto, a 2, nós mulheres, temos uma grande responsabilidade, que nós fomos obrigados a isso. Ou você pensa que você não tem essa responsabilidade? Escuta, numa casa, se você entrar na Bíblia, você vai descobrir que o seu marido é o que? É o esteio da casa. Se ele é o esteio, a cobertura, digamos, o Espírito Santo. Mas o que é o esteio? São isso aqui, ó. São isso aqui. Está vendo isso que desce? Isso se chama coluna. E o que nós somos dentro da nossa casa? Nós somos coluna dentro do nosso lar. Qual é a função do esteio? De jogar todo o peso na coluna. Está tomando consciência do tamanho da nossa responsabilidade como mulher de Deus? Dentro da nossa própria casa? É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Então todo o peso do esteio é lançado, descarregado na coluna. Então nós, como mulheres, nós somos a coluna da nossa casa. E muitos casamentos estão em crise por falta de sabedoria da mulher. No livro de Provérbios nos ensina que nós não devemos precipitar em palavras, porque depois de uma palavra dita, irmãos, não tem como anular. A palavra tanto ela dá vida como ela mata. E depois de uma palavra dita, não tem como cancelar. Então por isso que nossa responsabilidade como mulher de Deus dentro da nossa casa é grande. A função nossa é muito importante, é de extrema responsabilidade. Mas o Espírito Santo nos reuniu aqui porque tem mulheres que estão perdendo os seus valores dentro da tua casa, saindo da posição de coluna. E observa, se você conversar com o pedreiro, você vai descobrir que a coluna não tem como mudar de posição e ela não pode envergar, porque se ela envergar, se uma coluna tiver envergadura, toda a construção da sua casa está comprometida. O que acontece no casamento nos dias de hoje? Quando há um divórcio, quando há uma separação, a família, os filhos, cada um vai para um lado, tudo se perde o controle. E aí, irmãos, o Espírito Santo nos traz uma palavra de consciência hoje. Você quer que a sua casa desmorona? Que os seus filhos vão de água abaixo? Que todo aquele castelo que você
você construiu dentro da sua casa. Tanto eu estou dizendo de casa, casamento, família, como eu estou falando de casa espiritual. Aleluia. Observa, não acende a candeia, ou seja, na casa, as casas da Palestina, naquele tempo antigo, só tinha uma porta, e a claridade dentro daquela casa era muito pouca. Então, para essa mulher encontrar a dracma, porque quando ela percebeu, ela imediatamente providenciou uma lamparina acesa. Então, nós trazendo para os dias de hoje, ou seja, lâmpada apagada é a falta da presença do Espírito Santo. Lâmpada apagada é a falta da presença de Deus na nossa vida. Então precisamos acender o candeeiro nessa tarde. Deus coloca o ministério na sua mão, mas não quer pagar preço. A candeia vai apagando, porque quando nós passamos a ser só ouvinte, enquanto nós temos um chamado, nós fomos outorgada para estar aqui. Ou seja, onde Deus te levantou, se você não exercer o seu papel, a sua função com responsabilidade, é dracma perdida. Se a tua vida espiritual não vai bem, é dracma perdida. E esses valores têm que ser encontrados. Esses valores têm que ser encontrados dentro de um ambiente que você conhece em cada canto dele. Jesus está aqui nessa tarde, irmãos. Glória. Então levanta a sua mão e começa a dar lugar para o Espírito Santo. Glória. Porque nessa tarde é tarde que você vai encontrar os seus valores. Você vai encontrar tudo aquilo que você perdeu dentro da sua casa.
presença de Deus é uma reflexão. Será que nós temos assumido o nosso papel como coluna dentro da nossa casa? Ou por qualquer crise nós começamos a envergar? Eu estava ouvindo ali uma situação que nos choca. É dracmas perdidas, famílias perdendo seus valores, deixando de ser valor, deixando de ser família. Quais são os seus valores? Que importância você tem dado? Observe que a nossa visão, se nós não tivermos essa visão, nós caminhamos com dificuldade. E às vezes nós sofremos para ter essa visão. Nós pagamos o preço. Não é assim? Pagamos um alto preço. E se a gente não cuidar dessa visão, a gente continua pagando o preço. Está entendendo aonde o Espírito Santo quer nos levar nessa tarde? E se nós não tivermos essa visão, nós não conseguimos ter êxito. Eu pude até pegar o instrumento da irmã para me ajudar, mas não é meu, é dela, eu tenho que devolver. E sabe o que você precisa? Buscar a visão de Deus, arrancar as escamas dos olhos e começar a enxergar o que Deus tem para a sua vida. É muito mais além do que você imagina. Glória a Deus. Servir a Deus aqui nessa terra não é fácil. Servir a Deus aqui nessa terra é caminhar em espíritos. Quando Jesus no seu ministério andou aqui, ele disse aqui, tem que ter bom ânimo. Não é para andar desanimado. Porque a crise, quando ela bate e vem nos assolar, a primeira tendência é saquear nossas forças, roubar nossas forças. E começamos a nos sentir fracos. E quando nós começamos a sentir fracos, vem aqui, Dália, vem cá. E quando nós começamos a sentir fraco, fica fraco. Cai os ombros, cai os ombros, cai os ombros. A coluna começa a envergar. E quando a coluna enverga, a casa desmorona. Sabe por que a casa está sendo desmoronada? Sabe por que a casa está sendo desmoronada? Porque a coluna deixou de fazer o seu papel. É dracma perdida. Estão perdendo os seus valores dentro do seu convívio, dentro do ambiente onde você conhece cada detalhe, dentro do ambiente onde você tem intimidade. Não é num lugar desconhecido, é num ambiente que você tem um raio-x dele na sua mão.
o que precisa ser retirado, removido da nossa casa. Porque nós, como no nosso natural, a gente não consegue ver a sujeira. Mas a Bíblia diz que quando ela acendeu a candeia, ela varreu a casa. Sabe o que o Espírito Santo diz para nós aqui? Olha para dentro da tua casa. Essa casa aí. Diga para tua irmã, essa casa. É essa casa. Diga para ela, tem coisa aí que precisa ser removida. Tem tudo aí. Tem sujeira aí. Eu faço caminhada, só que, pelo amor de Deus. Eita, que está numa caminhada, eu estou caminhando. Olha, irmã, renunciar a cama às 6 horas da manhã, tem que ser Jesus e eu. Estou indo, estou cumprindo meu papel. E Deus preparou uma irmã, uma amiga de muitos anos, já que ninguém quis aqui mudar para lá. Jesus preparou a minha vizinha. Eu vou arrastá-la. Eu vou pedir graça para Deus. Porque ela me liga e diz, já estou chegando. Os minutos mais preciosos é de 10 a 15 minutos até ela chegar no meu portão, tocar a campainha para me abrir o portão e caminhar com ela. Eu vou respondendo, irmã, mas eu estou cansada. Eu dormi mais um pouco. Ela disse, vamos caminhar porque eu preciso emagrecer, e você também, boba. Vamos embora. Mas aí chega uma altura da caminhada que a gente anima, a gente engata. E o negócio fica bom. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tentando fazer a minha parte, porque a gente chega aos 20 anos, se a gente não for o corpo para movimentar, a gente não chega nem aos 60. Eu prego o céu, irmão, mas eu quero ficar um pouquinho mais aqui. Viu? Eu quero viver mais um pouco, quero ver meus netos e os netos dos meus netos. E chega de vida para a glória de Deus. Então, quando ela vai chegando na minha casa, aí eu já estou pronta, já coloquei ali o meu tênis, eu abro o portão e a gente vai. E eu falei para ela, irmã, Ana, eu preciso dar uma faxina na minha casa. Eu preciso dar uma faxina porque quando eu estava lá na parede do quarto, que eu olhei com óculos, fazia tempo, Ana, que eu não fazia isso. Que eu olhei, está cheio de telinha de aranha. Ela disse, às vezes a gente precisa colocar mesmo óculos para a gente enxergar. Vocês estão entendendo? No escuro você não consegue enxergar. No escuro você não consegue enxergar os mínimos detalhes. No escuro você não consegue enxergar a necessidade da sua casa. Mas a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Nós precisamos andar constantemente com essa candeia acesa. E ela procurou diligentemente, incessantemente, até encontrar. E a gente vai conversando, irmãos, e a gente percebe que quem era fervoroso não é mais. Quem era de oração não ora mais. Quem jejuava não jejua mais. Estão perdendo os seus valores. Tudo por causa de uma internet. A internet é coisa boa, irmão. Mas para quem sabe usar. E quando a gente começa, não tem coisa pior do que o WhatsApp segurar a gente e comer o dia da gente. Eu me disciplinei. Eu tive que me disciplinar, não, isso aqui não é de Deus, não. Toda hora eu vou lá ver quem está me chamando. É um monte de grupo que chama a gente, mas a gente quer ser educado, a gente tem que suportar aquele monte de grupo. Eu não tenho um grupo, não chamei ninguém grupo. Eu tenho um grupo dos filhos.
só dos meus filhos, dos meus netos, do meu esposo. Mas é um monte de grupos, se a gente começar a ouvir aquele monte de grupos, a gente fica o dia inteiro embaraçada com aquilo. Eu disse, não, vou me disciplinar. Eu vou entrar em tal hora e em tal hora. Quem me chamar vai ter que esperar um pouco. E o que eu tenho para fazer, eu já resolvo tudo, já chamo também todo mundo uma vez. E já vou fazendo isso. E às vezes a gente precisa dar uma faxina na nossa casa. E para dar uma faxina completa, nós precisamos mexer aonde a gente às vezes não mexe. A gente vai empurrando com a barriga. Eu vou limpar, vou dar uma faxina e depois uma outra hora eu venho. Eu falei, não, vamos dar uma faxina, depois a gente mexe aqui, vai ocupar muito. E às vezes, irmãos, no mundo espiritual, não podemos deixar para trás, para outro dia, aquele cantinho mais difícil da sua casa. Às vezes a gente precisa deixar tudo em desordem, para a gente colocar tudo em ordem. E eu fui começar a mexer no guarda-roupa. E fui tirando. Isso eu não quero, isso aqui está me atrapalhando. E fui habituando, eu liguei para a irmã, Ana, vem buscar porque eu não quero isso aqui mais. Às vezes nós precisamos ter renúncia. Nós precisamos renunciar. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que acender a luz de Deus na nossa vida. Porque Jesus é a luz do mundo. E essa luz está sendo ofuscada na vida de muita gente, irmão. Mas o Senhor pergunta para ti aonde precisa ser mexido. Às vezes a gente fica naquela limpeza cotidiana, limpando só por cima, aquela limpeza engana pouco. Mas esquecemos daqueles detalhinhos. Aonde tem aquela sujeira, telha de aranha, traça. Fica os ratos escondidos. Rato simboliza espírito que rouba suas bênçãos. Deus está falando aqui hoje, irmão. Precisa tirar aquele entulho, aquela sujeira, aquilo que está em excesso, tomando espaço do Espírito Santo na nossa vida. Numa varredura precisamos ter renúncia. E a renúncia nos pagamos algo por ela. E às vezes a gente chega aqui na igreja e fica louvando aquele hino, né, irmãos? Solte o carro da mão. Canta aí, vai. Agarra sua bolsa, agarra. Vem aqui, Dário. Agarra sua bolsa. Agarra, segura bem forte. Vem, Dário. Agarra. Gruda ela, gruda. Solta. E não solta. Não solta. Não solta o carro da nave. Como que essa embarcação vai para alto mar se não é solto o carro da nave, irmão? Como que esse navio
que chegou aqui hoje dilacerada, irmão. Totalmente dilacerada porque perdeu todos os seus valores. Não tem um abraço do filho. Não tem um abraço do marido. Porque tem mulheres, com todo respeito a vocês que estão aqui. Não estou falando das mulheres daqui de dentro. Mas tem mulheres que elas vêm cascavelando. Já viu uma cascavel como que anda? É dracma perdida. É seus valores perdidos. Quem vem no culto de ensino terça-feira aprendeu aqui. Tem oportunidade na nossa vida que é única. É única, irmão. É única. Vasti teve uma grande oportunidade. Ia quebrar-se um tabu. Ia quebrar uma lei. Que quando o marido estava lá, o rei estava bebendo, alegre, não era? Ela não podia comparecer diante do rei. Ia quebrar-se uma lei. Mas ela não obedeceu a ordem do teu marido. A desobediência dela resultou em perder a cadeira de honra. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos oportunidades passar na nossa vida, perdemos cadeira de honra, e que não vai voltar mais, que nunca vai voltar. Uma palavra de conscientização para você sair daqui hoje diferente. Valorize o que Deus te deu, a posição que Deus te chamou. Lembra que os teus filhos é fruto, é herança de Deus. Cuide dos seus filhos, cuide, viu, irmã? Você está fazendo o papel certo. Aleluia, Deus. Seus filhos é um tesouro aqui na terra. E tem que cuidar, tem que se preocupar. Ontem eu estava comprando umas coisinhas para minha neta lá no shopping, e meu neto pediu um livro, e a minha filha disse: não, esse livro é muito caro, meu filho. Eu disse: Mara, quantos jovens que não têm interesse de ler, minha filha? Quantos jovens que estão presos nessa internet diabólica, em coisas terríveis, que incentivamos os nossos filhos, essa nova geração. Compre um livro para o menino, porque ele lendo o livro, ele vai estar fora da internet, ele gosta de ler. É um valor, é um dote, é uma qualidade. Mas sim, e tudo isso está passando desapercebido. É nas mínimas coisas que as nossas dracmas estão sendo perdidas. Não é só uma, não, mas são várias sendo perdidas. Dracma é aliança. O livro de Apocalipse guarda o que tens para que ninguém rouba a tua coroa. Levanta a sua mão para o céu. Recebe bem atento a voz do Senhor. Alguém está querendo roubar o teu dote. Alguém está querendo roubar os seus valores. Alguém está querendo saquear o seu bem maior. Mas Deus nos reuniu aqui nesta tarde. Aleluia. Se você está sentindo que essa palavra é para você, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui na frente. Venha aqui na frente. Se você precisa acender a candeia, varrer a casa, vem aqui na frente também. Nós vamos orar por você. Você precisa encontrar os seus valores. Você precisa encontrar. Observa que a parábola da ovelha perdida foi o pastor que teve que ir atrás, buscar. Todo que foi atrás, em busca. A mulher da dracma, é ela que teve que procurar. Ela que teve que ter as atitudes de procurar, de acender a candeia e varrer a casa. O filho pródigo, ele teve que cair em si,
de confessar o seu erro, a sua falha, e de levantar e ir para a casa do Pai novamente. Quais estão sendo os seus valores perdidos? Mas Deus nos traz aqui uma tarde bem quente. Eu tenho uma mensagem para você. Aleluia. Mas hoje Deus nos chamou aqui para você encontrar o que você quer. Tem mulher que abre os olhos em frente ao espelho e só sabe achar feio. Sabia que você é templo do Espírito Santo? Começa a valorizar a sua vida. Você só acha a sua irmã bonita, a sua irmã é perfeita, mas você está cheia de defeitos. É dracma perdido. Você precisa resgatar o seu valor. Uma mulher só anda entristecida de cabeça baixa. Você precisa encontrar os seus valores. Você precisa se valorizar. Uma candeia acesa, a casa não fica no escuro, não. Uma casa no escuridão não é uma tristeza, não é, irmã? Mas uma casa acesa, acende as luzes todinho, mas vai atrás apagando e acendendo de novo. Porque quando a casa está acesa, há alegria na casa. Há uma satisfação dentro da casa. E eu vou acendendo só minha garagem, pega 5 lâmpadas, ele vai lá, apaga, diz, só está nas 2, para que 5 lâmpadas? Deixa acesa, meu bem. Deixa o negócio incendiar aqui. E o negócio vai acendo tudo, acendo do banheiro, acendo da cozinha, acendo da sala, acendo do corredor, acendo. Eita! E eu ando o dia inteiro dentro da minha casa e não faço nada. Mas eu sou feliz. Você precisa encontrar os seus valores. Você precisa encontrar os seus valores. Tem pessoas que não imaginam o que você passa, te julgam. A minha vizinha, houve uma situação na minha rua e eu saí lá fora para ver o que era. A minha vizinha, aí eu comecei a conversar com a minha vizinha, coisa que eu não tinha feito há quase 7 anos que eu moro ali. A minha vizinha disse, eu falando para ela, eu estou fazendo uns panos de prato, você faz isso? Faço. Por isso, eu estava conversando com a minha vizinha aqui do lado, e a gente não vê a pessoa, e a gente julga errado, né? Eu estava falando, nossa, a gente não vê ela a gente só vê quando o carro passa, mas é porque está trabalhando, né? Eu disse, eu trabalho o dia todo na minha casa. Eu sou prazerosa. Eu sou prazerosa. Aonde eu vejo uma sujeira, eu não tenho neura de limpeza, mas aonde eu vejo uma sujeira, eu quero limpar a minha casa. Eu sou feliz na minha casa. Hoje eu fazendo o almoço, limpando a minha geladeira. Que coisa gostosa quando abre uma geladeira ali. Tem mulher que não tem prazer. É dracma perdido. Tem pessoas que é preciso vir à frente. Irmã Rosa, vem preparar o hino aqui, minha filha, louvado. Se não tiver bebê, vai nos cantores aqui, tem que ter ideia. Precisa resgatar os valores, irmão. E lembrar que nós somos rainha do nosso lar. Nós somos coluna da nossa casa. Nós somos luz dentro do nosso lar. Nós temos que dar vida na nossa casa. Eu dou vida na minha casa, irmãos. Eu coloco o hino. Eu vou para o banheiro, eu ligo lá no celular, toca hino o dia inteiro. Eu vou para a pia, eu estou ouvindo hino, aleluia. E o meu esposo diz, olha, é notório quando você não está aqui. É um silêncio danado. Mas quando você está aqui, você canta, você prega. Eu prego para mim, irmã. Você já pregou para você? Prega para você, você vai ver como é gostoso. Vem aquela palavra de correção que dói na tua alma, e você fala o mistério, se embriaga, e o negócio pega fogo, aleluia! Coisa boa é quando nós pregamos para nós. Começa a pregar, irmã, para você dentro da tua casa. Começa no versículo e começa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus vai suprir minha necessidade. Meu celeiro vai ser
precisa procurar os seus valores dentro. Vem aqui, irmã, vem aqui, vem cá, amada, vem cá, isso, você mesmo. Você vai pregar dentro da tua casa. O Espírito Santo diz que a partir de hoje você vai andar dentro da tua casa pregando, e você vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou caminhando num pasto verdejante, e de repente você começa a sentir a presença dele. Deus tem uma surpresa na tua vida, Deus tem algo a realizar na tua vida. O Senhor diz: eu sou livramento, eu vou abrir portão onde não tem parede. Tu não veio aqui por um acaso, não. Eu conheço a tua fragilidade, tu és barro, mulher. Eu vou fazer de ti um vaso novo, diz o Senhor dos exércitos. Quantos estão sentindo a presença dele? Começa a pregar dentro da tua casa, começa a andar dentro da tua casa, lê um versículo bíblico e começa a falar para você mesma. Você vai ver o que vai sair, você vai ver o que o Espírito Santo vai pôr na tua boca, e o nome do Senhor vai ser exaltado. Nessas aldeias a lâmpada já está acesa, a lâmpada já está clareando, a lâmpada já está resplandecente, e o nome do Senhor sendo glorificado. O que Deus tem para nós é coisa grande. Mulheres de Deus, para que você viver de coisas tão pequenas? Começa a viver de coisas grandes, começa a viver, irmã, de coisas sobrenatural. Seja uma mulher espiritual, você vai ver o quanto é fácil, o quanto é mais fácil você enfrentar a crise. Começa a procurar a sua dracma, começa a dizer: eu tenho valores, eu preciso resgatar os meus valores perdidos. Aleluia! Começa a dar lugar, começa a dar lugar, irmãos. Começa a dar lugar. Pode dar lugar, pode dar lugar. Ei, lá. Seja mais espiritual. Vai que a súriga dada. Aleluia. Pode louvar, irmã Rose. Pode louvar. Pode estar. Põe a mão no seu coração, assim, intercessora, vai orando por essas pessoas na minha frente. Vai orando para elas conseguirem resgatar os seus valores. Aleluia. Oh, irmão Gustavo, vem dar um abraço nesse moço. Aleluia. Oh, irmão, vem cá, você, vem cá vocês dois, vem cá, meu Deus do céu. Vem cá os irmãos, vem, irmão, vem, presbítero ali, evangelista, vem cá. Abraça eles aqui, um orando pelo outro. Vamos aqui, abraça aqui, abraça ali, abraça lá,